O Márcio diz o seguinte: mestre, poderia falar um pouco sobre as crenças dos egípcios, energia e vida? Crenças dos egípcios. Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Nós, hoje, no mundo moderno, discutimos sobre um único Deus ou vários deuses. Se uma religião, um povo, deve acreditar num único Deus ou em vários deuses. Aqui no Brasil temos isso, temos religiões em que só aceita Deus, único e Senhor Deus. E outras religiões aceitam santos, muitos santos e muitos orixás. O que é certo? Acreditarmos em muitos deuses ou num único Deus? Voltemos aos egípcios. Os egípcios têm uma maneira que eu acho bem uma explicação para essa confusão de um Deus ou muitos deuses. Dualidade, um Deus só, ou pluralidade de muitos deuses. Tem uma explicação interessante e eu gosto de seguir desta maneira. Já dei uma explicação em vídeos anteriores sobre isso. Temos aí um homem, uma mulher, uma pessoa. Essa pessoa é esposo, essa pessoa é filho, essa pessoa é irmão, essa pessoa é colega de trabalho, essa pessoa é uma divertida pessoa nas épocas de festa, é um excelente pai, excelente muita coisa. Porém é uma única pessoa, ele é um único só. Deus seria da mesma forma. Deus é amoroso. Deus, o Criador, um Criador, é amoroso, é pai de seus filhos, não deixa ninguém sofrer, nós. É um excelente conselheiro, dá um conselho a quem pergunta e sabe ouvir, consegue ouvir os conselhos deste. É um excelente protetor, um excelente guardião, um excelente negociador, um excelente tudo. Pois bem, na Umbanda coloquemos um senhor, um ser humilde, um preto velho, um ser guerreiro, lutador, Deus guerreiro, Ogum, um ser que cuida dos filhos, uma Iemanjá, uma Oxum, um justiceiro, justiça, Xangô, na Umbanda. Na Católica, mesma coisa, São Jorge, Santa Luzia, São Sebastião, várias personalidades com, diríamos, qualidades diferentes. Sim, qualidades diferentes. Poderíamos chegar em uma igreja ou num terreiro e nos dirigir a determinada entidade ou estátua, imagem, e pedir proteção, pedir justiça, pedir pelos prejuízos financeiros que tivemos, pedir por doenças. Seriam seres diferentes, porém todos esses seres viriam de um único ser. Assim que os egípcios colocam o Criador, o Deus, Criador único, ter várias personalidades. E ao invés de nos dirigirmos a este Criador, nos dirigiríamos à personalidade que poderia nos ajudar, ao seu lado positivo, seu lado sábio de resolver aquele problema que temos. Assim que entendo as crenças egípcias, ou seja, é muito mais evoluída que a nossa. Porque se somos de uma religião em que aceitamos muitos deuses, vamos criticar aquela que tem um único Deus, que acreditam em um único Deus. E o mesmo acontece, todos aqueles que acreditam em um único Deus vão difamar todas as religiões que tenham muitos deuses, tenham uma pluralidade de seres.
É assim, infelizmente, acontece. E com os egípcios não acontecia nada disso, porque eles sabiam muito bem, preciso do auxílio do meu Deus, só que eu vou pedir ao seu lado bondoso para que me resolva. Preciso de uma ajuda do Ser Supremo, vou pedir ao seu lado justiceiro. E assim acontece, assim é feito, assim eu acredito que é bem melhor. Agora o Márcio fala de energia e vida. Energia, quando se fala em energia ligada aos egípcios, se fala acho que em pirâmides. Energia, pirâmides, quer dizer, eles colocaram de maneira prática, de maneira palpável, visível aos nossos sentidos, que existe energia além desse plano. Naquela época não existia energia elétrica, mas eles cultivavam, conseguiam captar energia. Então não era energia elétrica, era outro tipo de energia. Eu coloco e acredito que essa energia se chama telúrica. E eles construíam pirâmides com medidas, com ingredientes. Existiam aquelas rochas de peso fantástico, toneladas, cada pedra daquelas com toneladas de peso, eram manufaturadas, era terra, e eram manufaturadas fórmulas exclusivas, vamos colocar assim. Se não me engano, tem a fórmula em algum lugar lá no deserto, li certa vez. Essas pedras são montadas com cristais dentro. Cristais têm poder, invisível aos nossos olhos, mas tem poder. Quem é próximo, quem cultua um pouco cristais, sabe que eles têm poder. Então pegavam de certos cristais farinha, faziam farinha, eles continuava sendo cristal, mas farinha é tão fino que é imperceptível. Coloca nessas pedras manufaturadas e colocavam nas pirâmides. Toda aquela pirâmide de areia que se transformou em pedra, toda aquela montanha daquela pirâmide é uma bateria geradora de energia ou acumuladora de energia. E o ponto, certa vez ouvi falar que lá havia um certo cristal, foi roubado, mas havia um certo cristal coletor, captava energia do universo. Sempre houve energia no universo, sempre houve. Então aquele cristal na ponta captava, puxava a energia e carregava aquela bateria. A bateria que era aquela pirâmide, que por sinal tinham 4 faces, norte, sul, leste e oeste, era dirigido para esse ponto, para aquele, e sempre eram direcionadas. Hoje são só uma montanha de pedra, mas naquela época eram baterias direcionadas a um determinado planeta, a uma determinada constelação. Preciso de energia de tal poder, de tal consistência. Então é aquele sistema solar. Vou colocar a pirâmide de tal posição em que ela esteja dirigida para aquela constelação, e aquela constelação, como o Sol manda para a gente, talvez até com anos-luz de atraso, mas manda energia para a gente. O Sol envia energia para a gente, aquela constelação também enviava energia captada pela pirâmide e ficava naquela bateria, aquela montanha, que era uma bateria energética. Pessoas morreram ao tentar desvendar aquilo porque não souberam desvendar essa bateria, não souberam desconectar, vamos colocar assim. Pessoas morreram. Houve quantas notícias pela história de exploradores que entraram nessas pirâmides e para saber o que tem dentro. Com o passar do tempo, aquela constelação, ou a constelação ou nós, mudamos de posição, milésimo de milímetro até.
Todos sabem. O planeta Terra tem latitude, tem rotação e translação. Rotação gira em torno do próprio eixo. Translação gira em torno do Sol. Aí já é a Via Láctea, a nossa Via Láctea. E esta Via Láctea, com todos os seus planetas e Sol, gira também em torno do centro do universo. Se já conseguimos dar uma volta, quem sabe, mas gira também, então tudo está em movimento. Desde a nossa célula corpórea até o sistema solar todo, não o sistema planetário nosso, mas o sistema solar todo, tudo está em movimento. E neste movimento, a pirâmide saiu da ligação direta com aquele sistema solar a que ela foi construída. Então perdeu a energia, perdeu o poder, não está sendo mais carregada. Perdeu aquele cristal que estava em cima, foi usurpado, roubaram, e a bateria deixou de acumular energia porque saiu da linha de alimentação do tal sistema solar a que foi construído. E hoje é uma montanha de pedras cheia de curiosidades. Lá acreditavam que poderia ser mantida a vida. Os reis morriam. Imhotep foi quem construiu, ao que me consta, construiu toda aquelas magníficas construções ao redor do rio Nilo. Ele era a reencarnação de um Atlante. Que vieram da Lemúria, que vieram por sua vez do planeta Marte, sapientes ao máximo, incríveis. Pois bem, Imhotep construía aquelas pirâmides, acredito eu que funcionavam. Em Marte, certa vez eu vi uma foto antiga, uma foto que foi tirada de existir uma pirâmide em Marte. Pirâmide mais ou menos na linha de trópicos, como se fosse aqui da Terra, Egito. Ou seja, existe pirâmide em Marte, existe pirâmide na Amazônia, existe pirâmide no Chile. São um tanto diferentes talvez, mas existem, são pirâmides, mesma concepção. E existem pirâmides no Egito. Entendo que Imhotep tentou reproduzir a pirâmide do Egito para tirar os mesmos benefícios das pirâmides da Lemúria, das pirâmides de Atlantis, que foi notificado existir uma pirâmide na Atlântida. E afundou a Atlântida, claro, mas existia uma pirâmide lá, existia uma bola de cristal enorme em cima dessa pirâmide. E a pirâmide lá de Marte, ou seja, os benefícios energéticos de uma pirâmide existiam desde Marte até o Egito. Só que, como eu disse, os lemurianos sabiam que haveria uma decadência moral deste plano. Então, foram para o que chamamos, em direção ao que chamamos Europa, antes do rompimento, antes de surgir o Oceano Atlântico. Situaram a Atlântida ali, mais ou menos, Golfo do México, hoje reconhecem como Triângulo das Bermudas. Perdeu até esse perigo há uns 30, 40, 50 anos atrás. Era muito perigoso viajar, avião ou navios por essa pirâmide, desapareciam todos. Houve um rompimento, abriu-se a Europa, a Ásia, foi tudo bem longe, o Oceano Atlântico aqui, a Atlântida aqui, e tudo. A decadência do ser vivente da Terra. Sim. Claro, Imhotep tentou manter vivo esta energia que as pirâmides davam. Nós não sabemos, eu acho que
dificilmente saberemos quais os benefícios reais das pirâmides para os mortos que estão lá, para a vida. Os benefícios reais para a vida. Conta-se que durante a existência na Lemúria até mesmo, pessoas desencarnavam e conseguiam transitar por aqui, sem os seus corpos, mas conseguiam se comunicar com os encarnados frente a frente, sem nenhum problema, passar ensinamentos, passar sabedoria, passar muita coisa durante um certo tempo. As pirâmides podem ter a ver com isso. Inclusive, embalsavam os reis egípcios. Conhecimentos que não dominamos. Conhecimentos não, entendimentos, os porquês de se fazer isso, embalsamar reis, construir pirâmides para esses reis serem construídos, que fosse uma bateria de energia e fosse alimentada por uma constelação. Por quê? Talvez seria para manter estes reis vivos por aqui, depois do desencarne, durante um tempo, conversando, transmitindo. Ou seja, Imhotep tentou manter... Não conseguiu. Imhotep tentou manter a sabedoria lemuriana, que depois se tornou em Atlanta e foi decaindo. Tentou manter essa sabedoria lemuriana, conhecimentos universais. Mas era a decadência. Os espíritos que encarnaram na Lemúria inicialmente, muito mais puros do que nós somos hoje, eles não estão mais por aqui encarnando. Eles vieram para cá para preparar esse terreno, eles não tinham nada a ver com o karma desse planeta, com o karma desta humanidade. Eles vieram aqui e prepararam a tal raça de símios para evoluir, para tornar nós. E eles foram para outras pátrias, com certeza pátrias de níveis espirituais superiores, e deixaram aqui nós, para que merecíamos pátrias inferiores. Estamos aqui. Imhotep tentou reativar os conhecimentos lemurianos, a sabedoria, incrível sabedoria lemuriana, mas não foi possível, porque nós atuais encarnados, estávamos e continuamos em decadência espiritual. Então, essas baterias fantásticas de pirâmide não têm utilidade nenhuma, porque não vamos saber manipular, ligar, aceitar o que elas são, o que elas fazem. É simplesmente curiosidade. E o ser humano hoje não consegue nem fazer uma pirâmide de 10% daquele tamanho com o maquinário que tem hoje. Enquanto se faziam pirâmides de muitos andares de altura, sem nenhum maquinário iguais ao de hoje, que facilitaria muito. Então, energia e vida, exatamente. Energia e vida é o que mantinha, é o que tentou Imhotep trazer aos egípcios e a nós. Mas os egípcios estavam decadentes, fizeram aquilo, matavam os seus escravos para serem enterrados juntos com os mortos pelo destino. Matavam os seus escravos, ou seja, aí é decadência além da conta. Os escravos construíam e eram mortos para morrer junto com o seu rei. Ou seja, esse rei não tem como ressuscitar ou ressurgir, não tem como, porque fez muita maldade, incluindo a morte dos seus escravos, ordens que foram seguidas. Então é a decadência. Aquelas pirâmides não servem para nada, são só visitação turística hoje. Acredito que tem energia lá, acredito que tenham egrégoras que podem ser sentidas, estudadas, quem sabe até saber em detalhes. Quem puder captar essa egrégora, ler, sentir, pode até saber como foram construídas detalhadamente as pirâmides, mas tem que ser alguém de um
um nível sensitivo muito grande, muito elevado. Márcio, eu acho que respondi até um pouco mais do que pediu. Crenças dos egípcios, muito mais, energias e vida. Espero que tenha gostado, espero que corresponda ao que você esperava. Obrigado por essa pergunta, Márcio. Muito bom. Espero mais perguntas de vocês. Mandem perguntas aí. Quanto mais complicadas, mais vou gostar. É desafio. Desafio que gosto. Quanto mais desafiador algo, mais benfeitorias me traz. É assim. Então, obrigado por tudo. Curte aqui, seja membro, seja sócio, leia os livros, muitos livros mesmo. Preços baratos. Aproveitem. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.